A paz de Jesus e o amor de Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar de novo podendo gravar vídeo, né, para postar aqui no canal depois de um tempo, tendo que fazer apenas as lives, né, fazer apenas a transmissão ao vivo. E hoje, já nesse vídeo, eu quero falar sobre a reforma protestante, sobre a necessidade, ou no caso, a falta de necessidade, né, da reforma protestante, a falta de embasamento bíblico mesmo, para que se tenha uma reforma protestante. Mas desde já, eu gostaria de pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos que vão estar sendo colocados aqui no canal, e também vá aproveitando os outros vídeos, né, vários outros temas interessantes para você, né, principalmente sobre a fé católica. Pois muito bem, por que falar sobre esse tema da reforma protestante, sobre a reforma protestante ser algo desnecessário, ter sido algo desnecessário, ser algo sem fundamento bíblico, sem necessidade alguma, né? Porque muitas vezes nós vemos várias discussões entre católicos e protestantes na internet, etc. E muitas vezes as pessoas fogem do ponto central, né? De um ponto fundamental. Muitas vezes os protestantes eles têm muita mania de idolatrar, vejam vocês, né, a figura de Lutero como se ele fosse um herói da cristandade, né? Que o Lutero é o herói porque a igreja estava corrompida, porque a igreja não prestava, ninguém prestava na igreja católica, a igreja católica opressora que não prestava, aquela coisa toda. E Lutero veio então como um salvador, o iluminado, que resgatou toda a cristandade, resgatou a verdadeira igreja de Cristo. Ora, isso é mentira, tanto é mentira porque a maioria dos protestantes que tem essa visão não são luteranos, né? Nós vemos várias igrejas protestantes fundadas hoje em dia, N fundadores. Se Lutero foi o iluminado, o salvador da pátria, aquele que Deus levantou para restaurar o cristianismo, por que então você não é luterano? Porque, com certeza, a doutrina que você professa, com exceção de que se você seja luterano, é completamente diferente da igreja luterana. Ou seja, Lutero protestou contra a igreja e depois de Lutero veio outras pessoas protestando contra a igreja, protestando contra o próprio Lutero, e virou a bagunça da fé. Embora eu não queira focar aqui no vídeo sobre as diversas denominações protestantes que tem por aí, até porque nós vemos aí 500 anos de reforma protestante, várias igrejas fundadas e várias pessoas que já nasceram, né, em berço protestantes. E esse vídeo eu quero que você reflita sobre a real necessidade, sobre a autoridade espiritual que Lutero tinha, ou no caso não tinha, para fazer uma reforma da igreja, uma reforma da religião, né, para vocês verem como que mais causou confusão do que luz, né? Por quê? Porque vamos lá, quais são os argumentos para a reforma protestante? A igreja estava corrompida, a igreja não prestava e Deus levantou Lutero. Lutero foi um homem iluminado que bateu de frente contra o papado, que bateu de frente contra o poder dominador da igreja católica. Pois bem, normalmente se diz então que a igreja católica teria sido fundada por Constantino, né, que a igreja primitiva se perdeu no tempo, que a igreja católica então foi fundada por Constantino, onde a igreja primitiva se corrompeu, e lá dos anos 300, 400 até 1500 a igreja viveu em completa corrupção, e então Deus levantou Lutero para salvar a cristandade, para restaurar o cristianismo. Ora, isso não tem fundamento bíblico. Por quê? Porque antes da Bíblia, vamos usar a razão. Como que nós podemos pensar que após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado, né? João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 6, se não me engano, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo que é Deus, Deus que se faz carne, Jesus Cristo encarnado, morre na cruz para salvar a humanidade, né? O preço pago por nosso Senhor Jesus Cristo para comprar a igreja, para salvar as nossas almas. Aí como que você vem me dizer que esse Jesus que pagou o preço na cruz pela salvação das nossas almas deixa 1000 anos a igreja abandonada? Por mais de 1000 anos, até aparecer Lutero e salvar. Ou seja,
dos anos 300, 400 até 1500 e pouco, quando surgiu Lutero, todo mundo foi para o quinto dos infernos porque não existia mais cristianismo, era tudo corrompido. Não tem lógica, em primeiro lugar. E em segundo lugar, né, nós sabemos da palavra de Deus. E você dizer que a igreja se corrompeu e que Lutero foi o iluminado é ir contra a própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 17 em diante, nosso Senhor Jesus Cristo vai falar para São Pedro, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que é algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. E em resposta a isso, nosso Senhor Jesus Cristo diz para São Pedro: e eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Senhor está dizendo que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno, e aí nós lembramos quem mora no inferno? O diabo. E qual é a missão do diabo? Segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, a morte, o roubo, a destruição não vencerão a igreja. Ora, se você diz que a igreja passou de Constantino, a igreja primitiva desapareceu, a igreja, aquela dos apóstolos, aquela mesma igreja apostólica, aquela igreja de São Pedro, de São Tiago, de São Tomé, aquela igreja de São João, aquela igreja que os apóstolos se reuniram no cenáculo, aquela igreja se corrompeu e sumiu, e só foi surgir de novo um cristianismo genuíno após Lutero, após Calvino. Vocês está indo contra a Sagrada Escritura, contra a palavra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ora, ou eu acredito em você, que está me dizendo que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja, e Deus só depois de 1000 anos, deixando todo mundo para o inferno, levantou Lutero, e Lutero, então, o iluminado, salvou o cristianismo, ou eu acredito na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Aí talvez você me fale, mas Anderson, e os erros da igreja? Em primeiro lugar, a igreja não tem erro. Aquilo que é doutrina e ensinamento da igreja não há erro. O que há erro são dos homens. E aí eu recordo novamente a própria palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo contou certa vez uma parábola em que dizia que o joio crescia juntamente com o trigo. Queridos, a igreja, desde o seu nascer até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, terá joio e terá trigo. Você não pode mudar isso. Eu queria mudar, mas eu não posso. Deus, nosso Senhor, determinou assim, que o joio crescerá juntamente com o trigo. Os apóstolos eram joio ou eram trigo? Trigo. Todavia, havia um joio no meio deles. Judas, que traiu nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo aqueles que nós podemos hoje considerar trigo, temos o exemplo de São Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Ele era um joiozinho que teve que passar por um processo de conversão até se tornar trigo. Nós temos vários apóstolos que correram, que sumiram, etc. Nós vemos dentro da própria igreja primitiva, ali narrada em Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, questões de escândalo, questão de incesto. São Paulo fala de questão de cristãos que estavam cometendo incesto naquela época, São Paulo repreendendo. Nós vemos São Paulo chamar alguns cristãos dissidentes de cães. Veja que termo forte. Ou seja, porque já naquele tempo existia joio, existia o trigo, e nosso Senhor Jesus Cristo fala para tomar cuidado, porque muitas vezes ao cortar o joio, arranca-se o trigo. E é isso que muitas vezes os protestantes fazem ao olhar a história somente pela narrativa protestante. A narrativa, quem conta por aí sobre o protestante. Porque você está ceifando o joio dos erros, dos pecadores, dos miseráveis da igreja, e juntamente com isso você está cortando o trigo. Por quê? Porque a igreja, sim, teve gente que não prestava, padre que não prestava, bispo que não prestava e até papa que não prestava. Todavia, a igreja não é feita só
do joio, não tem só o joio na igreja, e o trigo você está esquecendo, e os santos da igreja, um São Bernardo de Claraval, um São Francisco de Assis, um São Domingos de Gusmão, tanto santo, Santa Catarina de Sena, vai ver a vida desses santos, o que eles amaram o nosso Senhor Jesus Cristo, o que eles oravam, o que eles adoravam o nosso Deus, né? Tudo aquilo que eles sofreram pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que eles mesmo combatiam os erros, né? Nós vemos uma grande diferença entre Lutero, que se revoltou contra a igreja, e um São Francisco de Assis, que foi obediente à igreja e conseguiu fazer uma grande revolução de dentro para fora, uma revolução positiva, ou seja, a conversão das pessoas, não a criação de uma nova igreja, mas converter a igreja começando de si, até lembrando aqui um lema de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Aqui lembrando também da consagração à Nossa Senhora, não quero entrar no tema aqui, mas São Maximiliano Kolbe dizia conquistar o mundo inteiro para Cristo através da Virgem Maria, começando de mim mesmo, né? A revolução começa de si, começando da conversão própria. Pois muito bem, então não existe fundamento à Revolução Protestante. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas existe uma outra passagem também de São Mateus que mostra completamente o equívoco que é a realização dessa reforma protestante da divisão do cristianismo, né, da separação da igreja. Porque vejam bem, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 16, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galileia. Aqui está dizendo discípulos, mas entendam os apóstolos, já que fala os 11 discípulos, nós sabemos então os 11 apóstolos, já que Judas já havia cometido suicídio após trair nosso Senhor Jesus Cristo. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Caríssimos irmãos e irmãs, veja o que essa palavra está dizendo. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando não para os cristãos de maneira geral, mas está falando para os 11 apóstolos reunidos após a sua ressurreição. E o que Jesus está falando? Eu quero que você frise aqui. O que os 11 apóstolos têm a missão de fazer? E depois de fazer discípulos todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a missão de batizar a todos, ensinar, batizar, fazer filho de Deus e o que mais? Ensinar-os a observar tudo o que vos mandei. Ensinar a observar a palavra de Deus, ensinar a fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a vontade de Deus. É isso a missão dos apóstolos. E veja o que Jesus fala, finalizando a última frase do Evangelho de São Mateus. Depois o Evangelho de São Mateus acaba. Não é dirigida a todos especificamente aqui. Claro que na meditação nós podemos meditar e ver isso, essa palavra dizendo a nós, mas o contexto bíblico, né? A interpretação aqui é aqui. O contexto aqui, para os apóstolos. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu te pergunto, os tempos já acabaram? Já veio para os dias? Jesus já voltou? Cadê Jesus? Já voltou? Não, Jesus não voltou ainda. Ou seja, os fins dos tempos não chegaram. Mas São Pedro já morreu. São Paulo já morreu. São Paulo nem estava aqui no contexto. São Pedro morreu. São Tiago morreu. São João morreu. São Tomé morreu. São Simão morreu. Todos os apóstolos, esses 11 apóstolos, morreram. Mas Jesus não disse, eu estarei convosco até o dia que vocês morrerem. Jesus disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Os tempos acabaram e eles já morreram, ou seja, eles não viveram até o final dos tempos. Ou seja, essa palavra que Jesus está dirigindo é uma palavra dirigindo para o colégio apostólico, ou seja, para os apóstolos reunidos. Ou seja,
Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou seja, estou convosco, igreja. Por isso nós temos os nossos bispos, né? Os bispos católicos como os sucessores dos apóstolos, né? Por isso Jesus está com os bispos até o fim da igreja. Por isso que nós temos isso, quando a igreja se reúne em concílio, o próprio Cristo está lá para nos ensinar, para nos exortar. Por isso, veja bem, por isso que eu disse que a igreja não erra. Um bispo pode ser herege, um padre pode ser herege, um papa pode ser herege. Porém, nós cremos que quando o Papa usa do poder das chaves, ou seja, quando vai fazer uma declaração solene, ele não erra. Se você é protestante, não entende bem disso, vai estudar e entenda mais um pouco sobre isso. Não dá para aprofundar tudo aqui. Quando o Papa, reunido com os bispos, se reúne em concílio e proclama algo solene, não erra. Não erra. Por isso você pode ver na história da igreja papas que tiveram uma vida moral tremendamente imoral, não é melhor dizendo, uma vida completamente imoral. Porém, a doutrina, o ensinamento foi no magistério correto. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus diz que estará com a igreja até o fim dos tempos. Jesus diz para os apóstolos, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Ou seja, então a igreja não se corrompeu, porque Jesus esteve com a igreja, na igreja primitiva, quando a igreja se tornou religião oficial em Roma. Jesus permaneceu com a igreja durante as cruzadas, durante a invasão muçulmana, a invasão bárbara. Jesus permaneceu com a igreja durante toda a história. Permanece até hoje e permanecerá até o fim dos tempos. Então não tem como você dizer que a igreja se corrompeu lá atrás e por isso era necessário uma reforma protestante. Não era necessário sair da igreja, fundar várias e várias igrejas, não porque Jesus disse que estaria com a igreja, com o corpo apostólico, com os apóstolos todos os dias até o final dos tempos. E é fundamento bíblico isso. Lá em Atos dos Apóstolos vai ser dito que os primeiros cristãos perseveravam unanimemente em oração, na fração do pão. Nós vemos aí claramente a Santa Missa e na doutrina dos apóstolos. A igreja é essa doutrina dos apóstolos. Como eu disse, nós temos os bispos como os sucessores dos apóstolos, cheios de defeito. Tem bispo que é joio, mas também tem os trigos. E pela promessa de Jesus que disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja, nós sabemos que nos 21 concílios da igreja o Espírito Santo operou. Quando os bispos reunidos com o Papa se juntaram e rezaram para decidir algo da fé, a igreja proclamou. Na verdade, antes da Reforma Protestante tivemos vários e vários concílios. Você já buscou ler esses concílios? O primeiro concílio nós vemos na própria Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, chamado Concílio de Jerusalém. Quando São Paulo está pregando, então os pagãos estão se convertendo, começam a dizer, olha, tem que fazer a circuncisão, assim como os judeus, porque é necessário para a salvação. E São Paulo dizendo não. Aonde é que São Paulo foi levar? Não, Deus me revelou e não precisa. Não, foi aos apóstolos que eram mais antigos, então reuniu-se São Paulo, né? E junto com os outros apóstolos, São Pedro tomando a dianteira, e então os apóstolos discutem e, pela promessa de Jesus que eles estariam, né, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei, e pela promessa específica dizendo aqui que estarei convosco, apóstolos, até o final dos tempos, Jesus se manifesta presente ali, e pelos apóstolos reunidos proclama a verdade. Olha, vocês pagãos que estão se convertendo não precisam, né, viver como judeus. E assim foi durante toda a igreja. Pode usar a imagem ou não. A igreja foi lá se reuniu. Jesus é Deus ou não? Porque surgiu uma grande heresia dizendo que Jesus não era Deus. Então se juntou todos os apóstolos. Que apóstolos? Os bispos da igreja se reuniram em oração, discutiram, debateram, então proclamaram a verdade de Deus. Jesus é Deus, né? Proclamar a verdade de poder usar as imagens. Tantos protestantes falam contra as imagens, mas você já foi buscar entender todas as discussões que se teve, né, no primeiro século da igreja a esse respeito, e por que a igreja proclamou que é lícito se usar as imagens devocionais. Enfim, a igreja tem toda uma história. Jesus não abandonou a igreja, né? A igreja pré-Lutero é riquíssima.
É riquíssima. Então veja, caríssimos, a reforma protestante foi totalmente desnecessária, um equívoco na história da humanidade. Por quê? Porque vai dividir o cristianismo. Nós vemos hoje a bagunça que é as diversas religiões. Então, se você tem uma torre de Babel, que cada um fala uma coisa, aonde está a verdade? A verdade está na igreja, né? Inclusive, uma pessoa, uma vez aqui no canal mesmo discutindo, dizia, não, mas a verdade está em cada um de nós, porque nós temos a Bíblia primeiro, né? De onde é que vem a Bíblia? Né? Se não fossem os bispos católicos, os padres católicos, traduzindo, conservando, se reunindo nesses mesmos concílios, né? Quem decidiu os livros da Bíblia não foi São Pedro. Quem decidiu o livro da Bíblia não foi São Paulo. Foi após a morte deles que os bispos se reuniram em concílio e decidiram quais livros eram sagrados ou não. E aí Lutero, cheguei, vou arrancar 7 daqui. Né? Enfim, a igreja em concílio se reuniu e decidiu tantas e tantas coisas. E nós vemos esse equívoco, aonde nós vemos a palavra de Deus também lá em São João, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de sua paixão, ele vai rezar pela unidade dos cristãos. Onde nosso Senhor Jesus Cristo vai falar o seguinte, nosso Senhor Jesus Cristo então roga ao Pai dizendo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Ou seja, ter essa divisão de tantas e tantas igrejas, eu não estou falando mal nem das pessoas que são protestantes, porque, veja, isso é uma realidade. Eu vejo aqui no Brasil mesmo, na época que explodiu o boom de protestantismo aqui, a igreja católica era dominada pela heresia da teologia da libertação, condenada pela igreja, mas que desgraçadamente se espalhou, o joio se espalhou na igreja católica. Nós vemos tantas pessoas que já nasceram protestantes, o que eu estou querendo é que você reflita. Qual é a necessidade disso tudo? Porque nós vemos essa divisão de tantas e tantas doutrinas, tantas e tantas confissões cristãs, é um contra-testemunho para nós. Porque a vontade de Jesus é que todos sejam um. Assim como o Pai e Cristo é um. Ou seja, nós estamos com esse tanto de doutrina protestante, tanta doutrina cristã, é uma blasfêmia contra a Santíssima Trindade. Porque se nós somos reflexos de Deus, nós estamos divididos. Deus é um só Deus em 3 pessoas, nós estamos querendo dividir a Santíssima Trindade. É isso que está acontecendo conosco. Nós estamos ofendendo a Deus, é uma blasfêmia contra Deus. Então reflita, será que realmente era necessário tudo isso? E busque um pouquinho mais se aprofundar na Igreja Católica, na doutrina católica, principalmente os documentos da Igreja, os concílios, antes de Lutero. Veja como que era a Igreja, o que era a doutrina da Igreja realmente. Claro, você pode falar de equívocos que houveram na Inquisição, de pecado. Gente, tiveram joio no meio do trigo. Eu quero que você olhe, querido protestante, para Santa Teresa de Ávila, para São João da Cruz, para São Francisco de Assis, para São Domingos de Gusmão, né? Santos recentes, São João Bosco, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, né? E tantos santos. Eu quero que você olhe para eles. O Bento XVI dizia certa vez que, não lembro o termo exato que ele falou, mas que a tradução, a interpretação da Sagrada Escritura está na vida dos santos. Né? Veja os santos da igreja, que sangraram pela igreja, que amaram a igreja. E estude os documentos da igreja, os concílios. O Concílio de Trento, que foi justamente uma resposta à reforma protestante. Veja, a igreja realmente precisava de reformas. O problema é a forma com que Lutero conduziu o negócio. Ele conduziu de uma maneira equivocada. Já antes de Lutero, no tempo de São Francisco de Assis, havia uma necessidade de uma grande reforma. A avareza tomava conta, as pessoas só pensavam em dinheiro, o clero só pensava em dinheiro, se vendia terras no céu, não a igreja em doutrina dizendo que se poderia vender, mas pessoas do clero, né, mal intencionadas acabavam
pegando dinheiro, etc. Existiam erros, gente, existiram mesmo. Por quê? O joio cresce junto com o trigo. Mas São Francisco de Assis, pela sua pobreza, o seu exemplo de pobreza, converteu milhares e milhares de pessoas leigas, religiosas, sacerdotes, e até o Papa. O Papa da época teve um sonho e ele viu a igreja, isso antes dele conhecer São Francisco de Assis, depois que ele viu que se aplicava a São Francisco. Ele teve um sonho vendo um mendigo sustentando a Basílica de Latrão, né? A igreja que tem lá em Roma, a Basílica de Latrão, e o Papa via esse mendigo sustentando a igreja de Latrão. Depois ele conheceu São Francisco de Assis, que veio pedir autorização ao Papa para fundar esta ordem religiosa dos franciscanos, e então os franciscanos se expandiram, seu exemplo, sua pregação, seu ardor missionário realmente sustentaram a igreja. Só olhar até hoje as vocações franciscanas, os santos franciscanos, enfim, há diversas maneiras de se fazer uma reforma. A reforma pela via da santidade, como foi São Francisco de Assis, ou a reforma pela via da desobediência, da prepotência, da arrogância, da soberba, que foi a reforma de Lutero, que em consequência nós temos hoje essa confusão, nós vemos uma torre de Babel cristã, né? Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo nos formou no mundo para ser uma coluna forte, torre firme, poderosa. No entanto, nós estamos numa torre de Babel que ninguém entende ninguém, porque cada um diz uma coisa. Então reflita sobre essas coisas e veja, as portas da igreja nunca triunfaram, não estão triunfando e não triunfarão sobre a igreja. O que você está vendo são joios da igreja, mas virá o ceifador, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua volta e dará a cada um a sua recompensa. Aqueles que realmente viveram a fé católica, que viveram a vontade de Deus, receberão a recompensa no reino de Deus. Mas aqueles que foram joio, e principalmente clérigos que usando da religião, usaram o seu poder para fazer o mal, esses receberão a recompensa no inferno. Então, caríssimos irmãos e irmãs, não olhe para o joio, não tenha medo de se tornar católico, você por causa que você viu o joio, seja você trigo e faça a vontade de Deus. Deixe o julgamento para Deus. As portas do inferno nunca triunfarão sobre a igreja. Por quê? Porque Jesus disse, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Está mesmo na Eucaristia. Estude também sobre os milagres eucarísticos. Que Deus te abençoe e te guarde e te conduza à plenitude da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora.